Então hoje a gente vai estar vendo do versículo 55 ali até o 61. A gente continua caminhando com Jesus na série de julgamento dele. O subtítulo aí é o silêncio do Cordeiro, é isso onde a gente vai parar no versículo 61, o silêncio do Cordeiro. E pensando nesse julgamento de Jesus e outros julgamentos que marcaram a história da humanidade, alguns julgamentos inspiraram e inspiram pessoas a estudar direito, enquanto outros julgamentos dá até repugnância nas pessoas, tão ilegal que é, de tão injusto que é. Estava pensando no julgamento que marcaram a história da humanidade, começando com Sócrates, um dos que quem estuda direito estava lendo lá, o pessoal é até hoje intrigado no julgamento de Sócrates, de Martinho Lutero, mesmo os pagãos ficam impressionados com o julgamento de Martinho Lutero e a dieta de Worms. O que foi aquilo? Thomas More, ou Thomas Moros, em português, Galileu Galilei, tanto Inquisição, quanto julgamentos que marcaram a história. De Nelson Mandela, mais recente, Saddam Hussein. São julgamentos que marcam, todo mundo lembra, estuda, porque marcou a história. A gente pensa na nossa história, aqui no Brasil, Tiradentes, Monteiro Lobato, o impeachment de Fernando Collor, a gente pode assistir. O.J. Simpson. São julgamentos que parou, a gente pôde assistir alguns. Massacre do Eldorado dos Carajás, aqui. Mas nenhum julgamento é tão fascinante e tão importante como o do nosso Senhor Salvador. Nenhum julgamento foi tão injusto como o dele. Aí você começa antes do julgamento, é isso que a gente já viu já. A traição, ele é traído, ele é levado como um bandido, como um animal, sendo que ele não teve culpa nenhuma, não fez nada de errado. Depois ele passa por todos os seus julgamentos e tudo ilegal. Então não tem julgamento. Mesmo as pessoas que não são cristãs, quando estudam o julgamento de Jesus, alguns já se converteram só estudando o julgamento de Jesus, de quão ilegal foi aquilo, de quão santo ele era. Então você não tem julgamento igual a esse daqui. E eu espero que, enquanto a gente está estudando esse julgamento, não seja só para acrescentar conhecimento, mas realmente um ódio pelo nosso pecado, que é o nosso pecado que está fazendo tudo aquilo acontecer ali, um ódio por injustiça, nos leva a reverenciar esse que está sendo julgado de uma forma totalmente injusta, a gente amar ele com mais honra, com mais temor, não só passar por essa historinha como se fosse só mais uma história qualquer, longe disso. Então a gente vai continuar, só trazendo a contextualização aqui. A gente vai continuar caminhando com Jesus no julgamento dele. E a gente viu aqui, só passar aqui, e Jesus teve basicamente dois julgamentos, mas que esses dois vão se dividir em 3 em cada parte. Então são basicamente 6 julgamentos. Então o julgamento religioso dele perante Anás, Caifás e depois o Sinédrio. É isso que a gente vai estar vendo. A gente já viu, na última vez que a gente estudou, a gente viu de Anás em João. E agora a gente vai continuar aqui. E o primeiro a gente viu quão injusto foi. Ele foi levado por um cara que nem era mais sumo sacerdote da época. Toda a injustiça ali. Só para a gente continuar aqui. Depois, perante os gentios, Pilatos, Herodes, depois Pilatos novamente. Essa aqui é as últimas horas de Jesus. Quinta-feira, depois de quinta para sexta. Isso aí está tudo no site, depois pode entrar aí. É só para a gente dar uma relembrada do que a gente viu, que já faz mais de 2 semanas que a gente viu isso daí. Tá aqui. Isso aqui é importante, porque o primeiro julgamento foi diante de Anás. Ele não era mais o sumo sacerdote, mas ele era como o poderoso chefão ali. Era ele que comandava aquela máfia, era o genro dele, Caifás, que era o sumo sacerdote. A gente viu que depois que o Império Romano tomou conta ali de Jerusalém,
o sumo sacerdócio virou um ofício político, não era mais religioso. Então eram os romanos quem decidiam quem que ia ser sumo sacerdote da época. A gente viu que esse daqui foi um ótimo sumo sacerdote para os romanos, porque o tempo que ele passou ali bate qualquer outro, ninguém passou o tempo que ele passou, e a gente viu que era uma família, máfia. Então ele tomava conta do aspecto político e o sogrão tomava conta do aspecto religioso, né, do templo, toda aquela roubalheira dentro do templo. Quem estava comandando era Anás. Só para a gente encerrar, esse daqui é, né, onde que Jesus está, é o palácio de Caifás. E esse palácio, creem que também hospedava o sogro dele, Anás, a família toda, porque era um palácio gigantesco. Então Jesus provavelmente no primeiro julgamento ele estava em algum canto, em algum andar desse palácio, e depois ele é transferido para um outro lugar para ser julgado por Caifás. Então esse daqui é o contexto nosso, e a gente encerra aqui. Voltando lá para Marcos 14, vamos ler Marcos 14. Vou começar no versículo 53. Jesus diante do Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Foi aí que a gente parou a semana passada. Jesus, ele foi julgado diante de Anás, esse foi o primeiro. Marcos não tem esse relato, mas João 18 tem. Quão ilegal foi tudo aquilo. Perguntam para Jesus sobre o ensino dele, sobre os discípulos dele. Ele não fala nada. A única coisa que ele fala, chama o pessoal que ouviu ensinando. Mas isso eles não fazem. Daí agridem Jesus. Como que você responde assim para o sumo sacerdote? Viram que não vão conseguir nada de Jesus ali, então eles mandam Jesus para Caifás. E é aí que Marcos começa. Tá? É aí que começa o versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Esse aí Caifás, não mais Anás. E a gente viu que Pedro, o mais valente, está seguindo Jesus de longe. Isso é importante, é muito importante a gente prestar atenção nessa estrutura de Marcos, que é isso que ele faz. Ele joga o holofote dentro do palácio, filma Jesus, e de repente ele passa o holofote para fora do palácio. Quem está fora do palácio? Pedro. Volta para dentro, depois vai para fora, porque ele quer contrastar os dois. E como que o cristão deve se comportar diante da pressão, mostrando que a gente deve imitar Jesus. Então é importante isso, porque não na semana que vem, na próxima, se o Senhor permitir, a gente volta para Pedro, porque o holofote vai passar de volta para fora do palácio, para pegar Pedro ali. Isso é importante. Começando no versículo 55, olha lá. Então agora o holofote volta para dentro do palácio, para pegar Jesus. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Versículo 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. A gente vai parar aqui, até aí que a gente vai chegar hoje, se o Senhor permitir. Eu dividi em 3 partes: a procura por falsas testemunhas. Então a primeira vai ser a procura por falso testemunho, depois o falso testemunho, depois o silêncio de Jesus. Vamos lá, versículo 55, olha aí na Bíblia de vocês. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Gente, isso daqui é a elite de Israel. São as pessoas mais importantes daquela nação. Isso aqui é o pessoal que as pessoas olham e falam: eu quero ser igual a eles. Eu quero ter o respeito que eles têm. Eu quero ter o conhecimento que eles têm. E olha o que eles estão fazendo. Estavam procurando depoimentos contra Jesus. Se você estiver anotando, capítulo 8, versículo 12, 8, 12, 11, 18, 14, 1, você vai ver que era isso que eles passaram
o ministério todo de Jesus. O que é isso que eles faziam? Procurando alguma coisa contra Jesus. Eles passam o tempo todo procurando coisa contra Jesus. Em 8:12 você vai ver que eles pedem um sinal, e a palavra é a mesma palavra ali, eles estão procurando um sinal para pôr Jesus à prova. O tempo todo no ministério de Jesus, a liderança de Israel procurando alguma forma para condenar Jesus. Eles odeiam Jesus. Isso aí mostra, gente, mostra o que é a vida do homem sem a graça de Deus. É assim. Às vezes mais ativo, às vezes mais passivo, mas todos estão procurando alguma coisa contra o Evangelho de Jesus. É assim. É assim que a Bíblia fala. Pessoa sem receber a graça de Deus, ela é inimiga de Deus. E o inimigo quer matar você, ele quer ir contra você, e é assim. E você vê quão feio é o negócio, que isso aqui são os homens mais religiosos do mundo. Você vê o estado deles, sem a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não tem nenhum bom, não tem justo. É assim o coração do homem. Esses homens que deviam estar procurando o Messias para adorá-lo, para se prostrar diante dele, o que eles estão procurando? Matar. Olha aí o versículo 55, o motivo deles ficarem buscando testemunhos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Nada menos que a morte. Eles querem a morte de Jesus. Não é nem que ele seja levado, sei lá para a China. Leva esse cara para a China. Leva esse cara para a África. Não. Eles não querem isso. Eles querem a morte de Jesus. Eles não vão se satisfazer, eles não vão se alegrar enquanto não verem Jesus morto. Tá aí. Olha aí, versículo 55. Aí. Mas não encontravam nenhum. É lógico que não. Não tem como encontrar coisa contra Jesus. Ele é perfeito, ele é santo. Então você vê que é uma piada isso. O próprio Pilatos, em João 18:38, depois João 19:4, ele fala: não encontrei nada contra esse homem. O próprio Pilatos fala isso. Eu não encontrei nada. Façam vocês aí. Lógico que não vai encontrar nada, ele é santo, ele é puro. E mostra quão ilegal está sendo esse julgamento todo. Né? Você interrogar alguém, para você julgar alguém, você tem que ter provas, você tem que ter alguma coisa para poder acusar. Eles não têm nada. Eles não têm absolutamente nada. Eles só sabem o que? A gente quer esse cara morto. Mas depois a gente se vira, depois a gente procura alguma coisa. Mostrando quão ilegal está todo esse sistema aqui. Marcos 14:1 fala lá que eles já decidiram, eles querem a morte, aceitaram a traição, e agora só faltam os detalhes. Vai acontecer, só está faltando os detalhes. R.T. France, no comentário dele, bem interessante o comentário dele aqui, ele fala assim: apesar da acusação não ter sido decidida ainda, o veredito já foi. O veredito já foi decidido. Qual que é? Morte. Ele vai morrer. Mas qual que é a acusação? Eles nem sabem ainda qual que é a acusação. Olha o que a gente acha aqui. Olha o versículo 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele. Muitos. Imaginar a cena. Você pensar, é o mundo todo. Qualquer pessoa que não recebeu a graça salvífica de Jesus, é isso daqui. É contra Jesus. Ele mesmo disse: se você não é comigo, você é contra mim. Isso daqui é uma imagem, não só da liderança de Israel, mas de toda a humanidade, contra Jesus. De mentiroso o mundo está cheio, de gente que odeia o Evangelho, o mundo está cheio, porque o Evangelho é luz. E a hora que a luz brilha na escuridão da vida do homem, o homem quer essa luz fora. Não quero isso. O verbo ali, um verbo interessante, está no imperfeito, mostrando que eles continuaram buscando testemunhas, porque eles não conseguiam achar testemunhas, então eles ficaram procurando testemunhas. Mas, olha aí, mais um mas. Eu tenho no versículo 55, agora no versículo 56. Mas as declarações deles não eram coerentes. É uma cena realmente ridícula. É um por um entrando lá, trazendo uma acusação contra Jesus, e nenhuma acusação bate uma com a outra. A palavra que ele usa aqui é isós, de isometria. Não bate.
É ridícula a cena. É isso que ele quer mostrar. Um por um entrando e falando uma besteira que não bate uma com a outra. Abre a Bíblia de vocês em Números 35. Números 35. Começando no versículo 29, eles precisavam de testemunhas. Não bastava ser uma só. É por isso que a cena é ridícula, porque eles estão trazendo as testemunhas e o negócio não está batendo, o negócio está feio aqui. Olha só o que diz Números 35, do versículo 29 ao 30. Essas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado com assassinato mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Você não pode ter uma testemunha só. É isso que faz a cena ridícula, porque eles estão trazendo um monte de gente e os testemunhos não batem. Já que está em número, vamos para Deuteronômio agora. Deuteronômio 19. Cadê o que devia ter acontecido já nessa cena aqui? É uma humilhação pública, um por um entrando, jurando falar a verdade e eles estão mentindo. O negócio é absurdo. Deuteronômio, capítulo 19, começando no versículo 15, olha só. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho, olha lá a palavra, falso testemunho, contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o contexto do lex talionis. O contexto, o julgamento. Trouxeram falsa acusação, o que era para acontecer com o cara? Tá, você quer exatamente isso. Você está trazendo essa falsa acusação, não está batendo, vocês vão morrer agora. Era isso que era para acontecer com eles. É para trazer temor nas pessoas e verem, vocês não vão mentir. Justiça é uma coisa muito séria. Deus zela por justiça porque Ele é justo. E aqui é realmente uma piada. Né? Muitos, fala aí, muitos testemunharam falsamente contra Ele. Já era para ter parado o negócio, falando, não, para aí. Já temos 3 aqui que testemunharam falsamente. Vem cá, vocês 3 vão morrer agora. Era para ter acontecido isso. Nada disso acontece. Então você vê que realmente o negócio é um circo, né? Uma piada com Jesus. Versículo 57. Né? Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Mateus capítulo 26, versículo 59, fala assim, Mateus 26, 59, que é o paralelo ali. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. O que parece ser aqui, eles tiveram uma conversinha antes de entrar, né? Peraí, o negócio aqui está ridículo, isso aqui não dá. Então eles provavelmente pegaram 2 e falaram, pelo menos bate, tenha um pouco de coerência aqui no que vocês vão falar, porque está realmente feio. Então é isso que parece ser. Os líderes de Israel tiveram uma conversinha antes com esses 2 aí, que vão chegar para conversar com eles. A perversidade é tanta que, olha só, e declararam falsamente contra Jesus. E antes de entrar, eles tinham que jurar. Eles juraram que eles iam falar a verdade. Juravam diante de Deus, eu vou falar a verdade. O que eles estão fazendo aqui? Mentindo. Em João 8, 44, Jesus fala assim, esses mesmos homens aqui, o pai de vocês, quem que é o pai de vocês? É o diabo, Satanás. É o diabo o pai de vocês.
Eles mentem, vivem mentindo. E essa é uma realidade no nosso mundo. Só tem duas famílias, a família de Deus e a família do diabo. Para fazer parte da família de Deus, o que tem que acontecer? Você tem que ser nascido de Deus, você tem que ser regenerado pelo Espírito. Quem não foi regenerado, continua fazendo parte da família do diabo. É isso que acontece aqui. Por isso que eles estão mentindo, eles estão seguindo o pai deles. E olha a mentira qual que é, versículo 58. Nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mão de homens. Essa é a acusação. 3 observações sobre essa acusação. Primeiro, qual que é o foco deles? O templo. O foco deles vai para onde? Para o templo. Que era o ídolo deles, era o Deus deles, o templo. Lembra em Jeremias 7, eles falam, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Como se o templo fosse salvá-los. Aquela estrutura, aquela construção fosse trazer a segurança para eles. Então a fé deles toda estava naquele lugar. Abre lá em Jeremias, vamos para Jeremias para ver o que aconteceu com Jeremias depois que ele falou do templo. Jeremias 26. Ver quão séria é essa acusação. A gravidade dessa acusação. Não é só falar do templo. O templo era Deus para eles. Jeremias capítulo 26, começando no versículo 4. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei desse templo o que fiz do santuário de Siló e dessa cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Olha que continua. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, o sacerdote, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá, porque profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Ele vai conseguir, ele é salvo, Jeremias é salvo. Mas não é o que aconteceu com o parceiro dele, tá? Com Urias. Dá uma olhada no versículo 20. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías. Ele profetizou contra essa cidade, contra essa terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Qual que é o contexto? Contra o templo. O templo vai ser destruído, essa cidade vai ser destruída. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Etnatã, filho de Acabor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar a espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. O que acontecia quando alguém falava mal do templo? Morte. Abre a Bíblia de vocês agora em Atos 6, Atos capítulo 6. Começando no versículo 8, outro homem que morreu por causa da acusação de ter falado mal contra o templo, Estevão. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo.
os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E a gente sabe qual que é o fim de Estevão. Ele é assassinado. Então essa é a gravidade da acusação que eles estão trazendo contra Jesus. Esse cara está falando mal do templo. Segunda observação sobre essa acusação contra Jesus: em nenhum lugar da Bíblia a gente acha Jesus falando o que eles falaram que Jesus falou. Em nenhum lugar a gente tem essas palavras. Em Marcos 13 a gente tem o relato de Jesus falando que o templo ia ser destruído, mas em nenhum momento da boca dele sai que ele ia destruir, que ele ia reconstruir um outro templo. Não ali. O mais próximo que a gente chega é em João 2. Abre a Bíblia de vocês em João capítulo 2. Fica com o dedo em Marcos 14, e o outro vai lá para João. João 2. Para a gente fazer um contraste entre o que Jesus falou e o que esses homens estão falando sobre Jesus. No capítulo 2 de João, depois que Jesus condena o templo pela primeira vez, diz assim, versículo 18: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, presta atenção como eles distorcem as palavras de Jesus. Tá? Lê João e compara com Marcos. Olha lá. Olha o que Jesus diz em João 2. Destruam esse templo. O verbo, segunda pessoa do plural, vocês, está no imperativo. Vocês destruam esse templo. O que eles falam? O que eles falam de Jesus? O que Jesus disse? Que ele ia destruir. Primeira pessoa. Destruirei esse templo. Eles acrescentam ainda um prefixo para enfatizar a destruição. Então eles mudam o verbo, eles mudam a pessoa, verbo. Olha que Jesus fala: destrua esse templo. Então quer dizer, é um templo que eles iam estar buscando destruir. Claro que ele não está falando do templo em Jerusalém. Ele jamais iria estar buscando destruir aquele templo. Mais uma perversão das palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz em João 2: e eu levantarei em 3 dias. E eu levantarei em 3 dias. A palavra importante aí, egerel, é uma palavra usada para ressuscitar. É a palavra que a gente usa para ressuscitar. E olha o que eles falam: construirei. E é uma outra palavra, é onde você tem realmente a construção de um templo. É uma construção de uma casa, uma construção de um edifício. Vê a perversidade deles, mudando as palavras de Jesus. Perverteram completamente o que Jesus tinha falado. A terceira observação é como que eles não entendem absolutamente nada que Jesus fala. Foi assim o ministério todo de Jesus. Não entendem absolutamente nada que Jesus fala. E é assim que a Bíblia fala que é a mente do homem carnal, do homem que não nasceu do Espírito, não compreende as coisas espirituais. Tiago 4 fala que a mente do homem carnal ela é inimiga de Deus. Ela é contra as coisas do Senhor. Então mostra realmente como que estão esses homens aqui. E mostra que religião, gente, não traz regeneração a ninguém. Tá? Pode ser o mais santo aos olhos dos homens, mais religioso. Mesmo assim, a sua mente ser inimiga de Deus. Se odiar as coisas do Senhor, não aceitar as coisas do Senhor, não compreender as coisas de Deus. E Satanás, você vê aqui como que ele age. É realmente o pai da mentira. Ele adora pegar a verdade de Deus e torcer ela. Ele pega a verdade, ele torce até falar alguma coisa que ele quer. Não é assim? Abre a Bíblia de vocês em 2 Pedro. Exatamente isso que esses homens estão fazendo aqui. 2 Pedro 3.
E o que esses homens estão fazendo com as palavras de Jesus é o que a gente vê hoje nas igrejas. Muita igreja hoje em dia é exatamente isso. É pegar a verdade de Jesus e torcer ela, fazer que ela fale outra coisa, que não seja o que ele falou. Segundo Pedro 3, começando no versículo 15, fala assim: tenham em mente a paciência de nosso Senhor. Significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Exatamente isso que eles estão fazendo aqui. É o que Pedro fala. Pega a palavra de Deus e torce para a própria destruição deles. A gente vê isso hoje. Doutrina do inferno, torce. Não tem mais inferno. A eclesiologia, doutrina da igreja, não tem mais isso. A igreja é show hoje. Então você vê, o que eles estão fazendo aqui é o que sempre aconteceu, é a perversidade, pegar a palavra de Deus e torcer ela para falar o que ela não está falando. Eu acho que o mais interessante disso aqui, gente, dessa falsa acusação, é o modo irônico que ela se cumpre. Ela se cumpre, é uma falsa acusação porque Jesus não disse isso. Mas o mais interessante é como que Deus faz isso tornar uma realidade. Porque olha o que ele fala. A acusação: destruirei esse templo feito por mãos humanas. Jesus destruiu? Destruiu. Ele destruiu o templo. Na morte dele, o que acontece com o véu? O véu é rasgado. Isso é sinônimo de destruição do templo. Acabou. Acabou o templo. É isso que o autor de Hebreus fala. Acabou. Isso que todo o Novo Testamento mostra. Acabou. Na morte de Jesus, o templo foi destruído. Esse templo feito por mãos humanas foi realmente destruído. Depois, em 70, só teve a destruição física, mas isso aí é consequência do que já tinha acontecido. A destruição física do templo em 70 por Tito foi uma consequência. Já tinha sido abandonado por Deus aquele templo. O templo feito por mãos de homens já tinha sido destruído. E olha o que fala a acusação. E em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. O que aconteceu 3 dias depois? Ele ressuscita. A pedra que eles rejeitaram se torna a pedra angular para esse novo templo, não mais feito por mão de homens. Então você vê a ironia de como que Deus assentado, como o salmista fala em Salmo 2, ele ri. Ele ri desses homens, porque eles estão trazendo falsas acusações, mas é exatamente isso que acontece. 1 Pedro 2, versículos 4 a 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma construção espiritual. É um novo templo espiritual. É um novo templo. 3 dias depois ele ressuscita e começa a construção desse novo templo espiritual. Não mais feito por mãos, olha lá, uma construção espiritual. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Na nova aliança, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Hebreus 9, abre lá em Hebreus capítulo 9. Você vê quão irônico é, como o Senhor realmente zomba deles, caçoa e ri deles assentado no seu trono, porque esses homens estão trazendo falsas acusações, mas que vão ser cumpridas. Hebreus 9, esse é o versículo 11, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Versículo 24.
Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Exatamente isso. Ele destrói o templo feito por mãos de homens. E ele constrói um novo. Ironia. Ele não falou isso. Por isso que é uma falsa acusação. Ele não tinha falado. Mas é exatamente isso que acontece. E a hora que você pega, é muito interessante você leia Atos 6 e 7. Muito interessante. Você vê a teologia do templo no discurso todo de Estevão. O que ele está mostrando aquele discurso todo é como realmente, desde que Abraão foi chamado, a promessa era de um novo templo. Não um templo físico, mas um templo espiritual. Olha como que ele encerra. Vamos lá para Atos, só para ver como que ele encerra o discurso dele. Estevão. Atos capítulo 7. Começando no versículo 47. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, ele cita Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Mostrando que está desde o começo, que ia ocorrer um templo espiritual, que ia ser destruído e que precisava de um templo não feito por mãos de homens. E tudo isso é tirado de Daniel 2, gente. Daniel 2. Você tem uma estátua. Você lembra o que acontece com aquela estátua? Uma pedra. Mas como que é essa pedra? Ela foi cortada, ela foi tirada de mãos de homens? Não, o texto fala claramente. E uma pedra que não foi tirada por mão de homens, esmaga. E o que acontece com essa pedra? Vira uma montanha, que a gente viu no nosso estudo, que é sinônimo do templo. Vamos à montanha do Senhor, ao monte do Senhor, o templo do Senhor. Tudo isso é tirado de Daniel 2. Então, se vocês entrarem no site, a gente fez acho que uns 2 sermões sobre a teologia do templo. É bem interessante entrar lá, relembrar todo esse templo. A gente falou sobre isso. Quando a gente entrou em Marcos 11, quando Jesus foi para o templo, a gente tratou sobre esse assunto. E olha o que fala o versículo 59. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Nem mesmo assim batia. Talvez isso seja uma referência ao relato de Mateus e ao relato de Marcos, para você ver como que mesmo os 2 relatos não estão batendo direito. É realmente uma piada. É uma piada que estão fazendo com Jesus. É uma humilhação. Eles estão se humilhando, porque é ridícula a cena toda. E uma outra coisa importante, porque isso daqui, essa acusação contra o templo, é o que vai abrir a porta para a próxima pregação, que é quando Caifás se levanta e pergunta para ele: você não vai responder? Porque no judaísmo era esperado que o Messias destruísse o templo. Era esperado que o Messias ia vir, ele ia destruir o templo e ele ia reconstruir um novo. Isso é baseado em passagens como 2 Samuel 7,13, 2 Samuel 7,13, Zacarias 6,12. Então você tem um Targum de Isaías, que é um comentário de Isaías dos judeus. Isaías 53 fala assim: mas ele, se referindo ao Messias, deve construir o santuário que foi poluído pelas nossas transgressões e desolado por causa das nossas iniquidades. Então essa acusação contra Jesus, o que está querendo dizer? Esse cara está se dizendo seu Messias. Ele está se dizendo seu Messias. E é por isso que a gente já passa para o versículo 60. E olha só: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a acusação que eles te fazem? Ele fica indignado. Primeiro porque a cena é ridícula. Não está batendo nada. Pronto, agora pintou uma acusação. Então ele se levanta. Você não vai responder essa acusação? Ele está falando aqui que você é o Messias. Eles estão falando que você é o Messias. Ele está indignado com toda a cena. Olha o versículo 60.
Você não vai responder. Você imagina, né, a ira dele. Porque Jesus está quieto. Estão trazendo falsas acusações contra ele e o que ele está? Quieto. Geralmente com a gente, geralmente não sempre com a gente. Quando alguém traz uma falsa acusação, o que é? Você está louco? Para! A gente reage. Para, isso aí é mentira. Ele não, ele fica quieto. Por isso que ele está irado. Você não vai responder a acusação deles? Versículo 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Com uma espada enfiando neles. O silêncio de Jesus. É uma agressão a eles. Como que pode esse homem ficar quieto numa situação dessa? Eles estão ofendidos. Eles estão irados com Jesus. Ficam mais irados ainda porque ele não tem uma reação para que eles possam condená-lo. Olha lá. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Isso aqui, gente, não, eu já ouvi gente falar, coitado dele, ele não tinha o que falar. Eu não sabia o que falar. Não. Tá? Olha o que a gente pode ver no silêncio do Senhor. Né? No silêncio do Senhor Jesus. Primeiro, a calma dele. A calma dele. Paciência dele. E ele deixa um exemplo pra gente. O que é sofrer falsa acusação e como que a gente deve se comportar. É muito fácil pra gente, na hora que a gente recebe uma falsa acusação, é já agredir verbalmente, ter uma reação. Ele mostra pra gente. Então esse silêncio de Jesus mostra a paciência dele, a calma, e ele entendeu que Deus está no controle. Está tudo no plano do Senhor. A gente, às vezes, como calvinistas, reage parecendo arminiano, como se Deus não estivesse no controle das coisas. Grita, discute. Não. A calma dele mostra que ele sabia que tudo estava perfeitamente nos planos do Senhor. Segundo, o silêncio de Jesus não mostra a ignorância dele, ele não sabia o que responder, pegaram ele de surpresa, não. Provérbios 23, 9. Provérbios 23, 9. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, às vezes, o silêncio é uma ótima resposta. Não fale ao ouvido do tolo. É exatamente isso que ele está falando. Já falou demais, ele não vai pregar novamente. Não vou falar para ele. Então mostra a sabedoria de Jesus. Mostra a paciência, mostra a sabedoria de Jesus. Terceiro, mostra o julgamento de Jesus. Mostra o julgamento. Porque aqui é Deus encarnado. Deus encarnado. E a boca dele está fechada. E no Antigo Testamento, quando Deus não fala, é um sinal de julgamento. Quando Deus não abre a boca para falar com o seu povo, é um sinal de julgamento. É exatamente isso que Jesus está mostrando. É um julgamento enquanto já falei, já preguei o Evangelho para vocês. E agora ele fecha a boca. A gente lembra que de Malaquias até João Batista, mais ou menos 400 anos, eles chamam o que aquele período de tempo? Isso, silêncio bíblico. Deus fecha a boca, não fala. E é um período de julgamento. Israel. Algumas passagens, Miqueias 3:4, Salmo 83:1, Isaías 64:12, ver como que realmente é uma forma de julgamento ali. Então a gente vê a calma, a paciência de Jesus, a sabedoria de Jesus, o julgamento de Jesus e o mais importante de tudo, é Jesus cumprindo as Escrituras. Abre a Bíblia de vocês em Isaías 53. Isaías 53. O pessoal chama o livro de Isaías do quinto evangelho, ou o primeiro evangelho, que está lá no Antigo Testamento. Ninguém fala de Jesus como Isaías falou. A perfeição que ele fala de Jesus, do servo sofredor. E a hora que você chega em Isaías 53, olha lá no versículo 7. Ele foi oprimido e afligido. O que está acontecendo? Contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Exatamente isso. É o silêncio dele
Mas é um silêncio de submissão à vontade de Deus. Ele já tinha orado no jardim. Se é possível, passa esse cálice. Não faz a minha vontade, é a sua vontade. Ele se submete à vontade de Deus. E é por isso que ele passa por essa injustiça toda, que ele se mantém calado. Ele está se submetendo à vontade do Senhor. Ele deixa um exemplo para todos nós. Abre a Bíblia de vocês em 1 Pedro 2. Um grande exemplo para todos nós. 1 Pedro 2, começando no versículo 20. Pedro 2, 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Então, o que adianta você ser julgado quando você fez realmente o mal? Isso aí tem que acontecer realmente. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. A igreja odeia esse chamado. Está aqui, para isso vocês foram chamados, igreja. É isso que Pedro está falando. Eles foram chamados para isso. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele tinha todo o direito de revidar, de falar. Ele podia ter chamado anjos para invadirem aquele lugar e acabar com tudo aquilo. Ele deixou um exemplo para a gente. Que às vezes a gente vai ter que sofrer por Jesus e ficar calado, sem reagir de uma forma pecaminosa. Quantas vezes a gente se irrita, a gente briga, a gente discute, a gente abre a nossa boca, a gente agride as pessoas quando a gente é falsamente acusado. A gente piora toda a situação. A gente vê, ao versículo 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso é um exemplo para nós. A minha oração é que a gente seja assim, uma igreja assim, que se entrega a Deus. A última coisa que eu quero é que as pessoas venham para cá e vejam um bando de reacionistas. As pessoas reagem, grita, discute. Não, entrega a Deus. Sofre como Jesus sofreu. Entrega na mão do Senhor. Isso que a gente precisa fazer, isso que a igreja precisa aprender. As pessoas hoje em dia, tudo menos isso. Tem que lutar pelos seus direitos, tem que gritar, brigar. Cuidado, cuidado. Qual que é o exemplo que o Senhor nos deixa? Amém? A gente conclui hoje, com esse maior de todos os julgamentos, o mais injusto de todos os julgamentos. O nosso Salvador, o nosso Senhor em silêncio perante todas aquelas falsas acusações. Ele está em silêncio para se submeter à vontade de Deus, para morrer no nosso lugar, é por isso que ele está em silêncio. Ele não está em silêncio ali porque ele não sabe o que responder. Ele não está em silêncio ali porque ele foi pego de surpresa. Ele não sabia o que ia acontecer e foi pego de surpresa. Não, ele está em silêncio ali por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de cada um de vocês aqui. Ele está em silêncio para se submeter à vontade de Deus. Ele fica em silêncio para que ele seja condenado e julgado de forma injusta, para que depois Paulo fale em Romanos 8. Quem pode trazer acusação, condenação contra nós? Quem vai trazer condenação contra vocês? Por quê? Porque ele já foi condenado. Ele fala, é Cristo, é Deus quem nos justifica por causa do silêncio dele. Nosso pecado transmitido para ele. A justiça dele transmitida para nós. Maravilhoso. O silêncio do Cordeiro. E depois é isso que o autor de Hebreus fala. Ele fica em silêncio para que depois o sangue dele fale. Hebreus 12. Fala coisas maiores que o sangue de Abel. Fica em silêncio para que o sangue dele fale depois. E que cena é essa, o nosso Salvador? As pessoas têm visto Jesus de uma forma tão fora dos padrões bíblicos. Você vê Jesus como um homem
fraco, frágil, afeminado. Mas a verdade é uma só, ninguém suportou o que esse homem suportou. Pedro, mais valente. A gente pensa em Pedro, a gente pensa em alguém, um valentão. Nem ele aguentou, ele fugiu. Mas Jesus ficou lá. Só ele. Que diferença. Esse é o nosso Salvador, é esse que a gente vem adorar aqui. Por isso que ele recebe o nome que está sobre todo nome, de Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Mas antes ele tem que ser o servo sofredor, passar por isso tudo. Hebreus 12, mais uma vez, acho tão importante essa passagem. Hebreus 12. O autor de Hebreus faz as coisas fáceis para mim, para o pregador, porque aqui ele dá a praticidade de tudo isso. Qual que é a aplicação de tudo isso? Ele começa, depois que ele dá toda a nuvem de testemunhos, de heróis da fé, o capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, está aqui, resumo de tudo isso. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Está aqui, para a gente correr com perseverança. Porque essa história aqui, gente, tem que ser que nem um energético em vocês. Sabe? Energético, café, dá energia para você. Tem que ser exatamente isso. É ler essa história, é isso que o autor fala. Olha lá. Pensem bem naquele que suportou. Pensa, reflita nisso durante a semana. Toda essa injustiça de Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem nessa corrida que a gente está. Está aí. A gente possa realmente durante a semana parar, pensar em tudo isso e realmente ser levado a correr com perseverança, colocar os olhos em Jesus. E quando a gente for injustiçado, a gente não cair desanimado, não cair no chão reclamando, batendo os braços. Não. Mas continuar correndo com Jesus. Amém? Hoje a gente celebra a ceia do Senhor, e quão gostoso é a gente poder parar no domingo. E Paulo fala que é um memorial, a gente lembra da morte de Jesus. O importante é a gente poder parar hoje e lembrar o silêncio do nosso Salvador. Abre Isaías 53. Alguém pode passar o cálice e o pão, fazendo um favor? Isaías 53. Começando no versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Isso aqui mostra todos nós perdidos. Nenhum bom, nenhum justo, todo mundo está perdido. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. É isso que a gente celebra hoje. É isso que a gente relembra hoje. Paulo diz que é uma proclamação, assim, uma proclamação. É isso que a gente está proclamando hoje.
o silêncio de Jesus, o silêncio do Cordeiro, se submeter à vontade de Deus. Lembra a oração dele? Não a minha vontade, a sua vontade. O que Isaías fala? Qual que é a vontade do Pai? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Por causa de cada um de nós aqui. Por causa do pecado de cada um de nós. É isso que a gente lembra hoje. O silêncio dele. O silêncio fala da morte vicária no nosso lugar. A gente viu isso já. Ele fica em silêncio. Ele é condenado. Ele é falsamente condenado. Para que a gente pudesse ser justificado. A gente celebra hoje. Primeiro Coríntios 11, outra coisa que eu queria falar também. Aproveitar a oportunidade. Alguém puder encostar a porta do quarto lá, que faz um eco aqui. 1 Coríntios 11, isso é de extrema importância. Versículo 28. Paulo fala assim: examinem-se cada um a si mesmo, e então... Fecha a porta, close the door, please. Olha lá, versículo 28. Examinem-se cada um a si mesmo. E só depois de examinar, de se avaliar, coma do pão e beba do cálice. Eu sempre falo isso porque eu cresci achando que para você se examinar, para você parar, era para você não participar da ceia. Mas não é isso. Paulo fala para a gente se examinar, para a gente poder se arrepender e participar da ceia. Conheço muita gente que não participa da ceia porque se sente culpado. Mas não é isso. A gente tem que parar, se examinar, pensar, pedir perdão e ir para a mesa do Senhor. Esse é o objetivo. Não é para tirar as pessoas da comunhão do Senhor. É para lembrar que o sangue foi derramado, que o perdão foi providenciado no sangue de Jesus. Mas o que eu queria que a gente parasse como igreja, e aqui estão todos os membros da igreja, para a gente refletir numa outra coisa que Paulo fala, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo fala assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E agora é isso que eu queria chamar a atenção. E que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O que eu queria que a gente parasse para examinar e orar. Que hora que a gente celebra a ceia, a gente está proclamando isso, gente. A hora que você pega o pão, você não fica preocupado se é pão de hambúrguer, pão francês, pão sem fermento. Não é isso que tem que... Você lembrar o que está por detrás daquilo. Eu queria que a gente parasse para pensar, cada um, ter um tempo para se examinar. Como é que eu tenho vivido no corpo de Cristo? Porque eu estou proclamando fazer parte do corpo de Cristo. Isso você está proclamando, eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte. Mas como que eu tenho vivido no corpo local? Como é que eu tenho me dado a esse corpo local? O quanto que eu anseio estar nesse corpo, quanto eu anseio servir nesse corpo. Eu acho que é uma ótima hora para todos nós pararmos, refletirmos, examinarmos como que eu tenho vivido. Porque eu estou proclamando fazer parte desse corpo. Foi o que o Rick falou aqui. A imagem de um corpo você precisa do dedinho, você precisa do pé, você precisa da mão, você precisa dos cílios, você precisa de tudo. Como que eu tenho me comportado nesse corpo? Como que eu tenho vivido nesse corpo? E o corpo precisa de cada um para poder andar, para poder caminhar. Na hora que você estava assistindo o jogo essa semana, ele tem uma propaganda da Consul que é muito chata, da lavadora lá. Que a mulher chega em casa e faz assim, a roupa cai tudo dentro da máquina lá. Eu estava pensando, às vezes as pessoas acham que a igreja é assim.
Do nada, você chega aqui e já está tudo arrumado, já tem tudo. Não. Precisa de um corpo, cada um precisa agir, cada um precisa fazer alguma coisa para a gente poder caminhar. Isso que é uma hora, acho, de extrema importância para todos nós pararmos e pensarmos. Como é que eu tenho vivido? Porque eu estou proclamando fazer parte desse corpo. Como é que eu tenho vivido nesse corpo? No domingo, como é que eu me comporto? Eu já acordo ansiando estar nesse corpo, orando para o Senhor abençoar, acordando mais cedo para estar mais cedo, para poder ajudar, para ver o que precisa. Durante a semana, ligando para os irmãos. Ou é só uma falsa proclamação? É uma hora de extrema importância. Foi o que eu falei. Não é para tirar a gente da ceia de modo nenhum. Mas é para a gente se arrepender, é para a gente examinar. Que hora preciosa é essa para a igreja? Poder, antes de proclamar, se examinar. Pedir perdão. Porque tem perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar. Amém? Então eu queria nessa hora que todos nós, individualmente, refletisse, orasse, pedisse para o Senhor examinar, principalmente esse aspecto. Como que eu estou vivendo nesse corpo? Qual que é a minha ação nesse corpo? Como eu tenho me comportado nesse corpo?